Pronto. Já botei para gravar, certo? Seguinte, boa tarde a todos, certo? A gente vai começar o nosso primeiro conteúdo do quarto bimestre, certo? Para praticamente a gente finalizar esse ano letivo tão conturbado que está sendo, né? Mas vamos lá, vamos dar prosseguimento, certo? Então é o seguinte, o que a gente vai estudar no começo do quarto bimestre, certo? É a parte que diz respeito à energia. O que é que nós vamos ver hoje? Eu preparei aqui 7 slidezinhos para vocês, certo? Onde os 3 primeiros é um pouco mais teórico, temos teoriazinha, uns textos em maior, certo? Mas vamos passar bem fazendo os resumozinhos, mas não vamos se estender muito nisso não, certo? No quarto slides, aí tem as duas fórmulas que nós vamos realmente precisar nessa primeira parte de energia, certo? Que trata de energia cinética e de energia potencial, certo? E depois tem 2 slidezinhos com questões que eu vou resolver com vocês, certo? As duas com 4 questões. As 2 primeiras questões que diz respeito a essa primeira fórmula de energia cinética, certo? Só a aplicação da fórmula, bem tranquilo. E a última tem também 2 questões aí tratando mais da segunda fórmula, da de energia potencial, certo? Primeiro, tá dando para vocês verem o que eu estou compartilhando aí, tá? Se vocês puderem responder no chat para mim, se está dando para ver direitinho, ó, a tela que eu estou compartilhando. João Pedro, sim, pronto. Maria Raíssa, sim, pronto. Obrigado pela resposta, certo? A qualquer momento, vocês podem pedir ligar o microfone, pedir para tirar dúvida, ou pedir para explicar algo de novo, certo? Fiquem à vontade. Lembrando, eu vou gravar a aula, assim que acabar, eu passo a aula para o canal do YouTube e já disponibilizo para vocês no Classroom e no Classroom, porque quem quiser assistir de novo, para quem não pôde assistir, para quem estava no trabalho e não deu para assistir, certo? Então, fica registrado lá para quem precisar. Ó, como eu tinha dito, o que nós vamos estudar durante todo esse quarto bimestre é o conteúdo que diz respeito à energia, certo? Primeiro, aí aqui, como eu tinha dito, nos 3 primeiros slides, só tem uma teoriazinha que a gente vai lendo algumas coisas e fazendo algumas observações importantes, certo? Professor, pode cair alguma coisa relacionada a isso aqui na prova, a essa teoriazinha? Pode. Coisa mais básica, nada de outro mundo nessa teoria não, certo? Primeiro, energia é uma palavra usada nos mais variáveis contextos. No entanto, no âmbito da física, ou seja, na parte da física que é que nos interessa, o que se entende por energia nada mais é do que a capacidade de realizar trabalho. Que trabalho a gente vai ver mais na frente o que é que vem a ser trabalho, certo? A energia é expressa em muitas formas, certo? Algumas nós vamos ver justamente, essas 2 primeiras a gente vai ver justamente aquelas 2 formas, ó. Energia, ela pode ser cinética, potencial, química, entre outros, por exemplo, elétrica, termoelétrica, existem vários tipos de energia, certo? Aqui, ó, energia na física. A energia é um conceito bastante complexo, ou seja, bastante amplo, certo? E apesar de falarmos sobre ela o tempo todo, não a compreendermos formalmente, uma vez que a definição de energia envolve outro conceito físico, que eu já havia dito no começo, que a gente vai ver esse conceito um pouco mais na frente, que é o que nós chamamos de trabalho. Teoricamente, de forma simplificada, o trabalho, ou seja, para a gente resumir um pouquinho, o que é trabalho? É toda ação que é feita contra uma força, como a força gravitacional. Então, toda ação que agir sobre uma força, ela é chamada de trabalho, certo? Aqui, ó. Diante da complexidade da energia, deixa eu botar aqui a caneta, ó. Diante da complexidade da energia, nos limitaremos ao que é energia para a física. É claro, o que nos interessa é a parte da física, certo? Então, energia é uma grandeza física escalar. Quando eu digo escalar, é porque tem como você medir, tem como o valor dela. Cuja unidade de medida, de acordo com o SI, que é o Sistema Internacional, é o Joule. Professor, o que é isso daqui? Por exemplo, sempre que eu falar em energia e eu colocar o número, por exemplo, energia igual a 10, a unidade de medida, você bota esse J. Esse J é justamente o Joule. Então, a gente diz, por exemplo, tal energia, ela mede 10 joules. Isso aqui é como se fosse unidade de comprimento. Por exemplo, distância. Eu digo assim, uma certa coisa, ele tem 10 metros de comprimento. Né? A gente não fala assim? Pronto.
O joule, para a energia, é como se fosse um metro para a distância. É a unidade de medida, certo? A energia, ela é definida a partir do trabalho. Quando exercemos trabalho sobre um corpo, esse corpo está trocando energia conosco. O trabalho é, portanto, a transformação ou transferência da energia que ocorre a um corpo que é submetido a uma força externa. Essa aqui é uma parte mais teórica, daquilo que é muito importante. A gente sabe que eu já comentei umas 3 vezes isso aqui, ó, que a energia é definida a partir do trabalho. Já comentei, só nesses textozinhos já teve muita coisa relacionada a isso. Então preste bem atenção nessa observação. Sempre que eu falar energia, está diretamente relacionada a trabalho, certo? Aí aqui já começa a ficar uma parte mais específica, certo? Quais os tipos de energia? Isso aqui é uma questão até boa de prova. Que eu citei os tipos, não para você saber o que, é que vem a ser cada energia dessa, mas você saber os principais tipos de energia. Ó, quais os tipos de energia? Uma vez que existem diversas formas da natureza, também existem muitas formas de energia, mas todas têm relação direta com movimento. Confira alguns dos exemplos de forma de energia. Como é que pode cair uma questão boa de prova? E fácil, uma questão teórica. Marque, por exemplo, marque a opção que indica 2 tipos de energia. Aí tem lá, por exemplo, primeiro tipo de energia, que nós estamos vendo aqui, é que nós chamamos de energia cinética. A energia cinética está associada justamente a movimento, que é justamente o que nós vamos ver, que é a primeira fórmula que nós vamos ver, certo? Energia potencial já é o segundo tipo de energia, é aquela que depende da posição do corpo, certo? Outros tipos de energia, nós chamamos energia mecânica, energia térmica, energia química, energia elétrica. Professor, para o que nós vamos estudar nessa primeira parte de energia? O que é que mais, quais são os tipos de energia que vai nos interessar? Nessa primeira parte que nós vamos ver hoje, nós vamos ver esses 2 primeiros tipos de energia. O que nós chamamos de energia cinética, que eu disse que já está relacionada ao movimento, você vai ver que influencia muito na questão da velocidade, certo? E também o que nós chamamos de energia potencial, que é aquela que depende da posição do corpo. Professor, a fórmula desses 2 tipos de energia, que está aqui, ó. É tranquilo? É fácil? É uma aplicação fácil. São fórmulas fáceis, é só você saber o que significa cada situação dessa. Por exemplo, fórmula de energia. Deixa eu botar aqui a caneta. Existem fórmulas que são usadas para calcular cada uma das diferentes formas de energia. Vamos conferir quais são elas e o que significa cada uma de suas variáveis. Como eu tinha dito, o primeiro tipo de energia é o que nós chamamos de energia cinética, certo? Professor, como é que eu calculo a energia cinética, certo? Sempre que eu pedir energia cinética, você vai calcular por essa fórmula aqui, pessoal. EC é energia cinética, é igual a mv ao quadrado sobre 2, certo? Professor, o que é que vem a ver primeiro o EC? O EC é justamente a energia cinética. Professor, o que é o M? O M é justamente a massa em quilo de um determinado corpo ou objeto. Se você vai calcular a energia cinética de um determinado objeto, aquele objeto ele vai ter uma determinada massa, certo? Que essa massa, esse objeto ele vai estar se movendo. Se ele vai estar se movendo, então esse objeto ele vai ter uma velocidade. Velocidade essa com unidade de medida, metro por segundo. Então, sempre que eu falar em energia cinética, você já sabe que é a fórmula mv ao quadrado sobre 2, certo? Eu vou resolver 2 questões envolvendo essa parte agora da energia cinética, certo? Olha como não é difícil, nada mais é do que uma aplicação de uma fórmula, certo? Ó, calcule a energia cinética. Deixa eu botar aqui, ó. O que é que eu estou pedindo? Estou pedindo para você calcular a energia cinética. Eu quero isso, então eu quero o EC de uma bola de massa 0,6 kg. Coloque sempre os dados primeiros. Massa da bola, 0,6 kg.
ao ser arremessada e atingir uma velocidade, essa bola, quando ela é jogada, quando ela é arremessada, ela atinge uma velocidade de 5 metros por segundo. E eu quero calcular justamente o meu EC, a minha energia cinética. Ora, professor, o senhor acabou de dizer que a fórmula da energia cinética é essa aqui, ó. mv ao quadrado sobre 2. Justamente. Então, vamos substituir o que nós temos. Eu quero o EC, que é a energia cinética. É igual m massa. Quanto é a massa? 0,6. Estou só substituindo, ó. 0,6 vezes v ao quadrado. Quem é o v? 5. 5 ao quadrado, isso tudo sobre 2. Certo? Chegando aqui, professor, eu tenho uma multiplicação e uma potência. Você sabe que você sempre faz primeiro a potência. Então, repito 0,6 vezes, quanto é, professor? 5 ao quadrado. Um número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, 5 vezes 5 é 25. Isso tudo sobre 2. Professor, fazendo esse produto, 0,6 vezes 25. Fazendo esse produto fica 15. 15 dividido para 2 fica 7,5. Unidade de medida, como eu estou falando de energia, então eu tinha comentado com você que unidade de medida é joule. Ou seja, para essa situação, a energia cinética dessa bola ficou 7,5 joule. Então, observe que não tem nada de difícil, de dificuldade. Isso aqui nada mais é do que a aplicação de fórmula. Eu só peguei a fórmula, substituí e apliquei a definição. Vamos ver essa segunda, como essa segunda ela é no mesmo esquema. Calcule novamente a energia cinética, eu quero, certo? De um objeto, onde esse objeto ele tem a massa agora medindo quanto? 6 quilos. Então, vou botar aqui, massa 6 quilos. Ao ser arremessado de um prédio e atingir uma velocidade, esse objeto ele atinge uma velocidade de 12 metros por segundo. E eu quero que você calcule justamente a energia cinética. Então, observe que é praticamente a mesma questão da anterior. Ele muda só os dados, certo? Então, ó, fórmula da energia cinética, mv ao quadrado sobre 2, igual m, que é a massa, quanto é? 6, vezes o v, que é a velocidade, 12 ao quadrado, isso tudo sobre 2. Chegando aqui agora, professor, novamente, tenho um produto e uma potência. Sempre faz primeiro a potência. 6 vezes... Professor, quanto é 12 ao quadrado? Lembra, um número ao quadrado é sempre ele vezes ele mesmo. 12 vezes 12 fica 144. Então, fica 6 vezes 144, isso tudo dividido por 2, certo? 6 vezes 144, professor, fica quanto? 864. Cadê o 8 aqui? 864 dividido para 2, então aqui vai ficar 432. 432 o quê, professor? Qual é a unidade de medida? Sempre que eu falar de energia, unidade de medida, joule. Ou seja, para essa situação, esse corpo ele desenvolve uma energia cinética que mede 432 joule. Então, observe que não tem nada de muito difícil nessa parte. Nada mais é do que aplicação de fórmula. Só peguei a fórmula e substituí. O que é que você tem que se ligar e se lembrar sempre? Sempre que eu falar de energia cinética, a fórmula é essa. EC, que é a energia cinética, é igual a mv ao quadrado sobre 2. Até essa primeira parte, dessas duas primeiras questões, certo? Eu vou até voltar lá para o chat para ver as respostas de vocês. Tá dando para entender tranquilo? Pedro Gabriel, é porque eu estou vendo agora o chat. Quem está, Antônio Diana, tá certo? Quem está mandando entrada sem ser pelo institucional, eu não posso aceitar, certo? Tanto que quem está usando o e-mail institucional, eu nem preciso eu aceitar, não. Entra automaticamente, tá vendo?
Pronto, certo. Alguém já tinha dito que tinha entendido. Alguém já tinha visto isso no nono ano, né? Deixa eu ver aqui, Pedro Gabriel. Eu estou me lembrando um pouco sobre o assunto. Tu tinha visto isso no nono ano, Pedro? Era? Coisa boa. Quem já viu, se já viu, pronto, se já viu no nono ano, melhor ainda. Já serve até como uma revisão, certo? Então, até aí é o primeiro tipo de energia, energia cinética. Vimos essas duas primeiras questões. Então, pelo que eu estou vendo o retorno de vocês, está tranquilo, né? Então, vamos continuar. Vamos finalizar vendo o último tipo de energia, certo? Ó, eu comentei aqui desse primeiro, que foi da energia cinética, certo? Esse outro eu considero mais fácil ainda, certo? Ó, então, falou de energia cinética, você já sabe que é essa situação. Energia cinética é quando tem um corpo em movimento e ele desenvolve uma certa velocidade. Então, é só você aplicar a fórmula. O outro tipo de energia que nós vamos ver aqui é o que nós chamamos de energia potencial gravitacional, certo? Professor, qual é a fórmula disso aqui? Ó? A fórmula da energia potencial gravitacional estabelece que essa forma de energia potencial é igual ao produto entre três grandezas, certo? Se nada mais é do que você multiplicar três grandezas, ó. EP, energia potencial, vai ser igual a M, que é a massa, certo? Ó, esse M, massa. Esse G é aquilo que nós já vimos em queda livre, que nós chamamos de aceleração da gravidade, certo? Lembra quando eu disse que o valor dele é 9,8 e uns quebrados? Só que comumente eles mandam arredondar para 10. Ah, professor, mas se a questão lá no item tiver assim, considere G igual a 9,8, eu posso arredondar? Não. Aí você manda o que a questão quiser. Mas na maioria das vezes ele vai dizer assim, considere o G igual a 10. Esse G, você já sabe que esse G nada mais é do que a aceleração da gravidade. Sempre que tiver o G, isso é a aceleração da gravidade, certo? Então, nada mais é do que o produto da massa pela gravidade, pelo H, que é a altura, certo? Ah, professor, então sempre que eu falar em energia potencial, nada mais é do que eu multiplicar essas três grandezas? Justamente, certo? Como assim, professor? Vamos ver essas duas últimas questões para a gente finalizar a aula de hoje, certo? Ó, primeira questão. A gente lê, vou fazer o mesmo esquema. A gente lê, coloca os dados que a gente tem e depois a gente vê o que a gente quer, certo? Um vaso de 2 quilos, então já é o primeiro dado. Isso aqui é a massa. 2 quilos. Está pendurado a 1,2 metros de altura. Então, esse 1,2 metros a gente já sabe que é altura. Certo? A altura a gente sempre interpreta pela letra H. Sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Lembrando, esse G nada mais é do que a aceleração da gravidade. E eu já estou dizendo para você considerar ele por 10 metros por segundo. Então, você vai considerar 10. Então, repetindo, o valor dele é um valor fixo, certo? É 9,81 e uns quebrados. Mas muitas vezes, para o cálculo ficar um pouco mais simples, eles pedem quase sempre esse arredondamento, certo? O que é que eu peço? Determine a energia potencial gravitacional do vaso em relação ao solo. Então, está bem nítido o que a questão quer. A questão quer justamente o EP, que é a energia potencial, certo? Lembrando, aplicação da fórmula. EP, energia potencial, é M vezes G vezes H. Ah, professor, sempre que eu falar em energia potencial gravitacional, energia potencial, no caso, é essa fórmula? Sempre. Massa vezes aceleração da gravidade vezes altura. Então, vamos lá. Ó, então, EP igual massa. Quanto é a massa desse corpo? 2 vezes G, que é a gravidade. Quanto é a gravidade aqui? 10. Vezes H, que é a altura, 1,2. Professor, fazendo esse produto, 2 vezes 10, 20. 20 vezes 1,2 fica 24. Professor, unidade de medida. Falou em energia,
Não importa o tipo de energia, cinética, potencial gravitacional, que a gente está vendo hoje, mecânica, química, falou de energia, a unidade de medida é sempre Joule. Ou seja, para essa situação, a minha energia potencial que é desenvolvida, ela mede 24 Joule, certo? Finalizou essa primeira questão. Então, observe que eu considero isso, a energia potencial, até mais fácil do que a energia cinética. Não sei se vocês tiveram essa impressão também, certo? Pelo menos eu considero até mais simples, certo? Para a gente finalizar a aula de hoje, ó, essa última questãozinha, bem semelhante com a de cima. Um objeto de 5 quilos, certo? Massa 5 quilos, está pendurado a 3 metros de altura do solo, ou seja, a altura dele, 3 metros. Sendo G igual a 10 metros por segundo, novamente está pedindo para você considerar G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Determine a energia potencial gravitacional desse objeto. Ou seja, não tem dificuldade nenhuma nesse tipo de questão, né? Mas vamos nós aqui. Se eu quero energia potencial, ó, energia potencial é igual a M vezes G vezes H. Não tem mistério. Falou em energia potencial, já sabe que estou tratando dessa situação, dessa forma. Então vamos nós. Energia potencial é igual, no lugar da massa, substituo por 5, vezes, no lugar do G, que é a gravidade, substituo por 10, no lugar da altura, substituo por 3. Fazendo esse produto aqui, 5 vezes 10, 50, 50 vezes 3, 150. Unidade de medida, professor. Falou em energia, você já sabe que é Joule. Ou seja, para essa situação, a minha energia potencial, ela vale justamente 150 Joule, certo? Eu considero, assim, na minha opinião, a energia potencial até mais fácil do que a energia cinética, certo? Nada mais é, mas nas duas situações, nada mais é do que a aplicação de fórmula. Pegou a fórmula, colocou, substituiu, não tem mistério nenhum, certo? Deixa eu ir lá para o chat, porque a gente encerra a aula aqui. Aí deixa eu ir lá para o chat. O que é que vocês acharam? Acharam tranquilo? Deixa eu parar aqui a gravação, peraí, porque senão vai ficar muito extenso.